Meu caro estudante, saudações. Mais uma vez estamos aqui para fazermos o nosso caminho dentro do nosso estudo do Evangelho de São Marcos. Então, convido você para que possamos adentrar neste último trecho do Evangelho, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, e analisar, portanto, o restante dos elementos que restaram para o nosso estudo. Então, pois bem, na aula deste momento, nós vamos, como eu já antecipei agora há pouco, trabalhar aqui a paixão e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente não perder muito tempo, a paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a parte mais significativa do Evangelho. É a parte mais forte, a parte mais condensada, é a parte mais bem trabalhada, é a parte também que o nosso autor, o evangelista Marcos, possui as maiores informações. Então, o texto se encontra bem construído, bem desenvolvido, com uma sequência facilmente perceptível. Lembrando que nos outros evangelhos sinóticos, em Mateus, estes textos aparecem a partir do capítulo 26, e em Lucas, a partir do capítulo 22, né? Então, nós vamos levar em consideração, então, antes de fazermos a análise do texto, uma série de elementos que vão nos possibilitar entender melhor esta parte que é o coração do Evangelho. Esta parte que é o momento definitivo, que é onde se conclui todo o projeto, portanto, de Deus, todo o projeto divino. Então, vamos fragmentar, em um primeiro momento, uma primeira aula, em várias dimensões, em vários aspectos, e observando essas dimensões e estes aspectos, nós vamos compreender como que o texto, portanto, se desenvolve, como foi escrito, e por assim seguindo. Então, primeiramente, irei apresentar aqui para vocês, em um primeiro momento, neste primeiro pedaço de reflexão, o contexto que se encaixa a paixão e a ressurreição dentro do Evangelho de Marcos. Lembrando que nós estamos aqui apresentando um texto narrativo, veja aqui. E esta narração simplesmente é o ápice, é o ponto mais alto, é o clímax do livro, é onde tudo vai se desenrolar, onde as pessoas vão entender realmente quem é Jesus. Então, a pergunta, quem é Jesus, vai ser agora respondida. O título, Cristo, Messias e Filho de Deus, que foi atribuído pelo próprio evangelista na introdução, o evangelho começa assim, no capítulo 1, versículo 1, vai agora realmente encontrar o cume, o ápice, a realização. Lembrando que este capítulo 1, versículo 1, que foi o introito apresentando, logicamente, o objetivo central do texto, ele encontra um reflexo muito interessante no capítulo 15, versículo 39, naquele texto que apresenta um centurião, um pagão, um romano, que professa que Jesus é o Messias, Então, vejam bem que coisa interessante. O próprio evangelista apresenta Jesus, portanto, como Messias, e, posteriormente, um pagão, vejam bem, também apresenta Jesus como Messias, porque os judeus, pelo desenvolvimento da trama, que nós veremos aqui agora, os judeus, então, vão simplesmente renegar a pessoa de Jesus. Então, o drama da paixão de Cristo,
ele é projetado para que ele encontre justamente aqui, né, a sua etapa final. Então, todo o livro vem preparando, vem apresentando narrativas e questões para que o leitor chegue neste momento, nesta etapa, justamente aqui, dentro deste contexto, entendendo tudo o que está acontecendo. Então, o leitor vê que todo o ministério público de Jesus, todas as etapas que Jesus passou dentro do Evangelho, desde a sua terra natal, de Nazaré, passando por territórios pagãos, até a entrada em Jerusalém, encontra, portanto, interpretação, encontra, portanto, sentido aqui neste elemento que o Evangelho apresenta agora. Observamos também, dentro do caminho que nós fizemos do Evangelho, que Jesus enfrentou várias controvérsias, principalmente, né, com os expoentes do judaísmo. E o leitor inteligente, né, o leitor que acompanha realmente o que está acontecendo, ele sabe muito bem, desde o capítulo 3, versículo 6, o leitor sabe que Jesus será levado à morte, que o plano dos judeus, das lideranças judaicas, já está traçado. Eles têm o coração muito duro, eles não vão voltar atrás. E nós vamos ter a conclusão, portanto, com a morte de Jesus. E não é só os judeus, não são só os judeus. A rejeição de Jesus também acontece pelos habitantes de Nazaré, né? Pelos habitantes de Nazaré, aqueles que são os contemporâneos de Jesus, os conterrâneos de Jesus, que estão no mesmo período e na mesma época de Jesus, lá no capítulo 6, versículo de 1 a 6, também vão rejeitar a Jesus. E esta rejeição do capítulo 6, versículo de 1 a 6, ela se manifesta aqui também, nestes capítulos finais. Nestes dois capítulos mais importantes, serão o capítulo 14 e o capítulo 15. O povo vai rejeitar, portanto, a Jesus do mesmo jeito que os nazarenos rejeitaram. Né? Claro que os judeus têm uma parte de culpa muito grande, já que eles vão impulsionar o povo para este caminho, portanto, errôneo. Observemos também que a confissão de fé de Pedro, em Cesareia, no capítulo 8, versículo 29, que é muito importante para a gente entender a construção do texto, já que aqui no capítulo 8, versículo 29, Pedro responde quem é Jesus, Pedro professa que ele é o Cristo, Pedro faz, portanto, a sua confissão de fé, que deve ser a confissão também de toda a igreja, vai mostrar que Jesus pode entregar a sua vida tranquilamente, que pessoas como Pedro e os 11 e muitos discípulos e muitos seguidores, né, vão entender a sua proposta, vão entender o seu projeto e vão estar no caminho com Jesus e no caminho de Jesus. Não importa as circunstâncias, até a cruz. Tanto é que o último versículo do Evangelho aqui, que nós vamos trabalhar depois, né, lá no capítulo 16, no versículo 20, vai apresentar justamente estes seguidores de Jesus, esses que aceitam o caminho, professando, confessando e demonstrando uma fé incondicional naqueles eventos que salvaram e redimiram toda a humanidade. Então, a confissão de Pedro vai mostrar que tem um grupo de pessoas que é o núcleo germinal da igreja,
que é o núcleo germinal da eclésia, este núcleo germinal está com Jesus para o que der e vier. E quando nós entrarmos em estudos posteriores ao Evangelho, por exemplo, dentro dos Atos dos Apóstolos, estes mesmos estarão dispostos a dar até a vida como Jesus deu, porque eles entenderam qual que é o projeto de Deus para a humanidade. Eles compreenderam, portanto. Então, os discípulos estão sendo preparados para o escândalo da cruz. E não só preparados para esse escândalo, né? Então, os discípulos estão numa escola, realmente. Jesus é um grande mestre, está ensinando a verdadeira teologia, a verdadeira interpretação dos fatos e dos acontecimentos. Jesus é o grande mestre, e o grande mestre que ensina, evidentemente, com o seu exemplo. E a cruz, que é escândalo para alguns, sofrimento para outros, é seguimento para outros também. Então, o mestre Jesus preparou bem os seus discípulos, e pelo menos 11 entenderam muito bem qual que é o caminho, qual que deve ser, portanto, a estrada percorrida para se alcançar esta salvação oriunda do Pai. Então, a importância destes capítulos aqui finais, desses 3 capítulos finais, é gigantesca. Porque, olha para você ver, eles vão mostrar que tudo que Jesus fez valeu a pena. Que o sofrimento de Jesus é inspirador. Que Jesus apresenta uma nova possibilidade para a humanidade. Por isso que o evangelista dedica-se com muito afinco na construção desses capítulos. Esses capítulos nada são do que justamente 20% de todo o livro. Então, 20% de todo o material escrito do Evangelho, 1/5 do livro, ele se faz presente aqui agora, para mostrar justamente a importância dos acontecimentos que vão redimir, salvar, redirecionar e guiar a humanidade. Então, além do contexto que eu acabei de dizer para vocês, um outro elemento importante para que a gente possa entender o desenvolvimento destes capítulos, que ora estudaremos, é justamente a ideia de continuidade. Existe um princípio de continuidade aqui, já que os acontecimentos eles estão numa escala progressiva. São acontecimentos sucessivos. Os episódios são conectados um ao outro pelo evangelista. O evangelista vai amarrando dentro do seu texto cada uma das perícopes de um modo muito claro, de um modo muito compreensivo. Então, aqui, uma grande característica da paixão e ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos é que nós temos uma composição unitária, que é bem diferente do resto do livro, né? Como nós vimos e nós já apresentamos. É uma composição muito bem articulada, muito bem tramada, e principalmente, né, meu caro estudante, é uma construção compacta. Existe uma coesão, né? O texto é amarrado, bem feito e bem construído. Então, aqui, uma perícope não passa para outra de modo artificial. Tudo é facilmente entendido, né? A compreensão do desenvolvimento das cenas é muito fácil, né? Agora, para o resto do evangelho, resto não no sentido pejorativo, né? Mas para as outras partes do evangelho, nós temos a impressão, e parece que vem a nós como uma coisa bem natural, simplesmente uma justaposição de perícopes. Ou você pode entender como uma coxa de retalho, você pode entender como uma série de perícopes flutuantes, uma série de perícopes que são coligadas de modo muito artificial.
Então, a coligação no texto grego é através justamente do kai, né? É um período coligado ao outro de modo aditivo, de modo coordenado, né? Então, não existe, portanto, dentro das outras partes, dos outros capítulos do Evangelho, uma ligação lógica. Não existe uma ligação cronológica. E existe uma certa conexão topográfica ou geográfica, mas que nos deixa também com muitas dúvidas. Aqui agora não. O texto agora é muito lógico, capítulo 14 em diante é muito fácil de perceber. As perícopes não são justapostas, né? A ordem cronológica do acontecimento é facilmente compreendido pelo leitor, que vai ver o desenrolar dos acontecimentos dentro de uma semana, e a questão geográfica, né? Aqui agora, nessa última parte, estaremos concentrados simplesmente na cidade de Jerusalém. Quando Jesus vai longe, Jesus vai em Betânia, que é o lugar que ele passa a noite, né? Ele passa a noite em Betânia para não ser morto antes da hora, e durante o dia ele vem para Jerusalém, já que as duas localidades são muito próximas, e assim vai. Então, nós temos esta característica de continuidade, portanto, aqui dentro do texto. Como que é estruturado? Qual é a estrutura, portanto, da paixão e ressurreição dentro do Evangelho aqui de Marcos, né? Então, vamos ver possibilidades de estruturação do texto. A gente poderia subdividir o texto, né? Apresentar uma estruturação que leva em consideração, portanto, o conteúdo. O conteúdo assim de modo muito geral, né? De modo muito total do texto. Então, nós teríamos uma subdivisão em três partes. Teríamos um complô contra Jesus, estabelecido por parte dos seus inimigos, né? E este complô se encerraria, portanto, na última ceia. Veja a palavra última, né? O último momento que Jesus está a sós com os seus. Depois nós teríamos uma outra grande parte dentro aqui da estrutura da paixão e da ressurreição. 2, seria justamente Jesus que está no Getsemane, no monte, orando, e ali, em oração, ele é preso por causa da traição de um dos seus, do beijo traidor de Judas. Dali, Jesus parte para o Sinédrio. Aqui no Sinédrio, nós temos uma construção um pouco mais simples do que dos outros evangelistas, que com certeza tinham mais material à sua disposição que Marcos. E aqui no Sinédrio, Jesus é colocado diante do Senhor Pilatos, Pôncio Pilatos, e que, como político fraco que é, né, como político interesseiro, pensando mais em si do que justamente na justiça, entrega Jesus à morte. Então, Pilatos ratifica aquilo que os judeus estavam tramando. Então, Pilatos é uma peça muito importante na engrenagem. Sem Pilatos, Jesus não poderia ser morto pelos judeus. Pilatos, então, aceita, condena, e nós temos todo aquele desenrolar de cenas dolorosas, sentimentais, né, que vão conduzir Jesus ao sepultamento, à morte em cruz, né, desculpa. E depois, no último momento, agora sim, nós vamos ter a crucifixão, a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. Já que a questão da ressurreição a gente vai trabalhar posteriormente, né, no capítulo 16. Então, o capítulo 14 e o capítulo 15 vão apresentar justamente esta estrutura. Uma outra possibilidade que nós temos também, né, é apresentada pelo senhor Leon Dufour, que é um biblista,
foi muito famoso, um biblista jesuíta, né? Então, eu agradeço muito aos jesuítas, eu estudei com os jesuítas, eu fiz meu curso de Bíblia com os jesuítas, então eu estudei muito, li muito na minha época de estudante, o senhor Leão de Foucault. Aqui está ele, inclusive apresento para vocês uma fotografia do mesmo. Veja-o aqui à direita da tela. Infelizmente, ele não está mais entre nós, né? Ele agora faz parte da Igreja Celeste. Ele morreu no ano de 2007. E ele distingue aqui, né, para a gente apresentar uma outra possibilidade para os senhores, vocês escolhem qual para vocês é melhor. Ele distingue somente 2 ciclos aqui, né? Ele distingue, portanto, aqui dentro da estruturação do que nós vamos ver e estudar agora, o complô contra Jesus e a última ceia, e ele apresenta, num ciclo só, toda a narração da paixão. Então, ele coloca dentro da narração da paixão já o Getsemane, o processo no Sinédrio, né, que é um processo religioso, depois o processo civil de Jesus diante de Pilatos, e o ciclo final, que é a crucifixão e morte. Então, ele deixa de fora o sepultamento, né? O sepultamento para ele não faz parte, porque o sepultamento se conecta, portanto, ao apêndice do Evangelho, que é justamente a narração da ressurreição de Jesus. Então, nós teríamos aqui, no capítulo 15, no versículo 21, uma ruptura que duraria até o final do texto, até o final, portanto, do Evangelho de Marcos. Um outro elemento para a gente entender a paixão e a ressurreição é aquilo que diz respeito ao gênero literário. O gênero literário aqui é próprio. O gênero literário é euangelium, ou seja, evangelho. É o gênero do evangelho, portanto, ou seja, um gênero que se aproxima muito daquela biografia, né, um gênero biográfico, apresentando de modo narrativo os eventos de um determinado personagem. Tudo gira em torno dele. Então, este personagem é Jesus Cristo. Lembrando que Evangelium é traduzido literalmente por boa novela, ou seja, uma boa história, que nós também chamamos de boa nova, né? Então, é uma boa história para que a gente possa ouvir, portanto. Então, aqui, com relação ao gênero literário, que é uma outra dimensão importante, nós temos aqui uma sucessão de episódios que a gente observa tem um caráter, portanto, indivisível. Nos dá esta impressão, né? E nós ficamos muito contentes depois que a gente termina de ler o texto, porque parece que o evangelista foi muito feliz. A gente tem a impressão, portanto, aqui, dentro deste gênero literário do Evangelho, que o texto foi muito bem construído. Ele apresenta uma reconstrução muito próxima, uma reconstrução muito exata, né? Logicamente que não é uma reconstrução cronística, não é uma ata, por exemplo, minuciosa, digamos assim, mas tem o elemento mais importante. Apresenta de modo claro, de modo muito preciso, a coisa fundamental, que é aquilo que está dentro do coração de Marcos e que vai estar também dentro do coração de toda a igreja, né? Que é justamente a proclamação da salvação. E nós somos salvos porque Jesus se oferece em sacrifício. Jesus agora, na cruz, transformada em altar, se imola, dá a sua vida por toda a humanidade. Então, observem que nós temos a proclamação da salvação de Jesus como sendo o elemento principal aqui desse gênero literário. A gente percebe com muita facilidade. Aproveitando isso, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, né, este autor aqui, este católico
alemão chamado Rudolf Schnackenburger. Schnackenburger morreu no ano de 2002. Que pena, ele também não está mais entre nós, mas ele nos deixou uma obra muito consistente, considerável, e eu gostaria de pegar esse teólogo aqui, esse teólogo alemão, e apresentar uma visão sua para os senhores. Então, segundo ele, né, segundo Rudolf Schnackenburger, o evangelista Marcos, o que estava no seu coração era justamente um desejo muito profundo, não de apresentar uma simples história da paixão de um personagem que morreu na cruz. Não, não é isto. O que ele deseja realmente é fazer com que a comunidade cristã, né, com que os cristãos, com que aqueles que são crentes, né, aqueles que acreditam em Jesus, possam ser conduzidos a uma profunda inteligência. Olha o termo que ele utiliza. Uma inteligência que capacita, portanto, o crente a entender aquele acontecimento tão pitoresco, aquele acontecimento único, não teve um outro como esse na história da humanidade, né? E também que o crente tenha dentro do seu coração, dentro da sua capacidade de entender racional, que aquele acontecimento foi inevitável. Inevitável. O homem não poderia evitá-lo de modo nenhum, porque ele abre as portas para a salvação. Ele abre as portas para a salvação. Um outro elemento aqui, para a gente ir dando continuidade aqui na nossa aula, né, que eu gostaria de apresentar para vocês aqui agora, é sobre a origem deste texto. Da onde que vem, portanto, a narração da paixão de Jesus. E eu gostaria de utilizar aqui um outro católico, né, um outro teólogo muito importante para nós, que também chama Rudolf, né, é o Rudolf Pesch. Aqui está, ele também já passou desta, ele morreu no ano de 2011, e eu apresento aqui para vocês o que ele diz sobre a origem, portanto, deste texto da paixão, né? Então, o que ele vai dizer? O que Pesch vai dizer? Pesch vai dizer o seguinte, que Marcos, ele gostaria de narrar, né, somente a paixão de Jesus. Para Marcos, o elemento mais importante seria a paixão, morte e ressurreição. Então, todos os elementos que vêm antes da paixão, morte e ressurreição seriam substancialmente uma introdução. Então, o evangelho nada mais é do que paixão, morte e ressurreição, é o evangelho de Marcos, né? É paixão, morte e ressurreição com uma longa introdução, né? Que coisa interessante, né? E observem bem que esta história, então, né, da paixão, ela é muito importante e Marcos vai dar a ela a importância devida, porque é uma história que foi elaborada antes da escrita do Evangelho. Se a gente tem o Evangelho possivelmente escrito no ano 64 depois de Cristo, a paixão já tinha sido estruturada dentro das comunidades cristãs de modo anterior. Então, o texto já estava, de certo modo, pronto e acabado. O texto já estava formado no seio da comunidade cristã. Então, foi a igreja primitiva que escreveu o texto. E Marcos simplesmente vai reportá-lo, né? Então, nós temos aqui um contexto muito interessante como origem do texto. O que dá origem ao texto é um contexto eclesial. Então, vamos repetir, então, de novo. O que dá origem ao texto é um contexto eclesial.
um contexto eclesial que foi construído dentro da igreja primitiva, logicamente que era uma igreja que tinha duas grandes características, era uma igreja fraterna e uma igreja de oração, uma igreja de joelho dobrado, né? E, portanto, este texto vai ajudar a comunidade a aprofundar ainda mais o significado de todos os acontecimentos que estão sendo repassados, né? Então, nós vamos observar, então, que, do mesmo jeito que os discípulos compreenderam aquilo que estava acontecendo, a igreja primitiva também irá compreender. E a igreja primitiva vai ver neste evento da nova Páscoa, que realmente Jesus é o Messias, que realmente Jesus é o Filho de Deus. Ok? Então, tudo aqui no contexto da paixão é importante. Todos os significados, todos os símbolos, todos os gestos, todos os ensinamentos, tudo tem um porquê. Lembrando bem que é a igreja primitiva que vai construir esse texto. E Marcos, então, para Peixe, ele vai ser simplesmente aquele que vai amarrar tudo, né? Então, nós temos até aqui uma pintura medieval muito bonita, apresentando justamente esta igreja que continua, né, a obra de Jesus e dos apóstolos, logicamente. Então, a gente tem que compreender cada elemento aqui dentro do texto. Então, ele vai fazer uma conexão, a igreja primitiva, e o autor vai fazer uma conexão com toda a história da salvação. Então, a igreja e o evangelista vão voltar para construir o texto da paixão, morte e ressurreição, vão voltar lá no Antigo Testamento, vão voltar lá na figura do servo sofredor. Então, Jesus é o servo sofredor. Seja aquele apresentado no trito Isaías, seja aquele apresentado no livro de Zacarias. Jesus é o justo perseguido, como aparece no Salmo 22 e no Salmo 29, portanto. Então, Jesus, servo sofredor, Jesus, o justo perseguido, ele vem realizar um plano que não é seu. O plano foi predisposto, elaborado por Deus. E o plano tem aquele elemento que nós já vimos anteriormente, que é justamente a salvação da humanidade, para que a humanidade possa ser redimida e conduzida, portanto, à redenção definitiva. Então, meu caro estudante, nós estamos aqui dentro de um contexto de reunião fraterna. Então, olha para você ver um outro elemento aqui que nasce da nossa análise da paixão, morte e ressurreição. É o contexto das reuniões fraternas, lá da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, né, que eram guiados pelos apóstolos. Aqui, então, nós temos o berço da igreja. Tem muita gente que diz, de modo bastante incompetente, incoerente, que a igreja nasceu com Constantino, né? É uma lorota que inventaram e muita gente engole. Mas a igreja nasceu aqui, ó. A igreja nasceu com estas reuniões fraternas. E é a igreja que construiu a Bíblia. É a experiência da igreja que vai fazer brotar a Bíblia. Está vendo? Então, aquilo que é a massa edificadora da igreja é o próprio Jesus. Então, é uma lógica muito serena e clara para o católico, né? Então, observem aqui, então, a igreja é guiada pelos apóstolos, e os apóstolos, analisando, portanto, tudo o que aconteceu à luz da igreja primoeva, eles vão poder transmitir de modo coerente as palavras.
Então, o texto aqui, ele tem uma preocupação, ele tem um interesse, ele é cristológico. Então, aqui tem um elemento eclesiológico, já que nós temos este ambiente eclesiológico, mas o que é preponderante aqui é o elemento cristológico. Então, o elemento cristológico é a principal chave de leitura. O elemento eclesiológico é importante, mas é uma chave de leitura secundária. A chave de leitura primária é justamente o elemento cristológico. Então, nós estamos diante de um conto, de uma narração histórica, que vai justamente evocar um evangelho, que vai evocar uma boa nova, que vai elevar o homem, portanto, de não redimido a salvo. Portanto. Então, aqui, nestes trágicos acontecimentos, nós vamos observar o projeto divino acontecendo, o projeto de Deus se realizando. Né? E a igreja vai apresentar um texto que confirma que este projeto realmente aconteceu. Claro que a igreja não está muito interessada em detalhes que talvez interessem a curiosidade do homem moderno e contemporâneo, do homem dos nossos dias. Me desculpe se o evangelista não colma todos esses detalhes, porque o elemento principal, Marcos, com o apoio da igreja primitiva, conseguiram transmitir muito bem, que é a ideia de salvação. Eles foram altamente competentes com relação a isso. Outros detalhes, com certeza, eles deixam escapar, porque não era do interesse deles. Então, a gente tem que compreender aqui que o falimento aparente de Jesus, a sua morte, de modo cruento na cruz, está dentro do plano de Deus. Então, Jesus não foi derrotado pela cruz. Muito pelo contrário, Jesus foi vitorioso. Né? Então, não são os motivos históricos que estão na base da narração, mas a base da narração é teológica. Então, os motivos que estão construindo e embasando o texto são motivos teológicos, voltados para a remissão de todos os homens. Os primeiros cristãos, então, eles não queriam fazer descrições precisas, mas eles queriam mostrar o caminho que leva o homem à salvação. Vamos, então, passar para um outro elemento, já para a gente finalizando esta aula de agora, as características da paixão segundo Marcos. Então, vamos apresentar algumas para vocês, né? Claro, embasado nos estudos aí teológicos da nossa igreja. Então, os estudiosos em geral retêm que Marcos tenha a narração mais antiga da paixão. Se é a narração mais antiga, para nós católicos, ela é muito importante, porque ela é a mais próxima, portanto, da tradição primitiva. Não parece, portanto, que o autor se fica muito preocupado com a realidade dos fatos, mas o autor se preocupa muito com a teologia. Aqui ele quer mostrar, como já foi dito anteriormente, que Jesus é o servo sofredor e o justo perseguido, seja na linguagem profética, seja na linguagem sálmica. E Jesus vai para a morte muito angustiado, em uma solidão extrema, em um silêncio, como a ovelha que se coloca diante do matador, porque o sangue de Jesus é o sangue ofertado no altar do sacrifício para a remissão da humanidade. Né? E, dentro aqui dos estudos teológicos da nossa igreja, nós admitimos também que Mateus e Lucas utilizaram a narração de Marcos, conheceram a narração de Marcos, ou total, ou uma boa parte, e que eles simplesmente vão acrescentar novos elementos.
O núcleo, portanto, que os outros evangelistas seguem, o núcleo fundamental, a base, o alicerce, está aqui no texto de Marcos, né? Então, nós sabemos, inclusive por numerosas exegetas, que estes autores irão incluir, né? Não só o texto, vão incluir ao texto de Marcos outras fontes também. Então, meu caro estudante, finalizo aqui este nosso momento, né? E vou preparar uma outra aula ainda, agora para a gente, posteriormente, para a gente entender o texto. Então, depois de fazer esse preâmbulo, vou finalizar a aula aqui e vou continuar depois fazendo uma análise do texto final. Saudações, um abraço, que Cristo seja a nossa proteção e Maria seja sempre o nosso escudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.